Fala aí pessoal, bom dia para todo mundo, sejam bem-vindos a mais uma live aqui no meu canal. Vamos trocar nossa ideia bacana aqui sobre musculação, bodybuilding, fitness, dar aquele incentivo para você parar de procrastinar. Quem não se cuida, quem não se exercita, não vive. Então, quer viver de verdade, quer usufruir da vida, gozar de boa saúde, de bem-estar, faça atividade física, tá? Faça atividade física, porque quem treina é mais feliz, é mais saudável. Quem treina vive mais e não apenas sobrevive, vive. Existe uma grande diferença entre viver e sobreviver, né? Quem sobrevive apenas é aquele cara que acorda todo dia de manhã com aquela sensação de, por exemplo, tá sempre atrasado, que não tem tempo para nada e acha que a vida é só trabalhar e ganhar dinheiro. Eu falo, por muito tempo na minha vida eu fui assim. E às vezes espirrou uma bola aqui, peraí. Obrigado, viu? Desculpa a chacoalhação aqui, que o pessoal tava jogando vôlei na areia aqui na quadra. A bola espirrou para fora aqui. Eu fui pegar e devolver a bola pros caras. Por isso que a câmera zoou tudo aqui. Enfim, vamos lá. Vamos que vamos. Tem coisa melhor que poder parar um tempinho para ajudar alguém, por menor que seja. Mas enfim, pessoal, e aí? Você que tá chegando na live, seja muito bem-vindo. Se inscreve, deixa o like, ativa o sininho das notificações. Não liga os barulhos que estão aqui, porque eu tô andando numa praça e a praça tem vida, né? Galera batendo bola, jogando basquete, jogando vôlei, caminhando, criançada brincando aqui, né? Por isso que eu gosto dessa praça, porque tem vida. Porque essa praça tem vida. E é bom demais ver vida aqui. Então, como eu estava falando no início da live, existe uma grande diferença entre viver e sobreviver. Então, se você quer viver, ser mais feliz, ser mais saudável, eu sempre falo, começa adicionando uma boa dose diária de atividade física na sua vida, né? Adelaide, bom dia. Como é que estão as coisas? Tudo bem por aí? Obrigado pela curtida, quem deu a curtida, vai curtindo aí. Isso ajuda demais o alcance do canal, né? A live está sendo um pouquinho mais tarde, já que eu estiquei um pouquinho mais meu sono para descansar meu corpo e minha mente. Falando nisso, tava falando de viver. Parece que a gente tem uma situação onde parece que tem um cara que apenas sobrevive, né? Onde vê alguém querendo transmitir conhecimento, vivendo de verdade, só que a pessoa
se recusa a acordar para a vida e fica aí disseminando bobagens na internet. Aí olha só esse cidadão aí. Normalmente eu já excluo eu já excluo imediatamente, mas eu quero que vocês olhem para esse cidadão e pensem: é isso que você quer para sua vida? É isso que você quer para sua vida? O cara vem aqui, manda os outros trabalhar, chama de vagabundo, mas parece que ele não anda trabalhando, né? Porque quem não cuida da própria vida não é feliz. E aí acha que o mundo tem que se amoldar de acordo com o caráter dele. Então eu acho que não sou eu que não tenho o que fazer. Eu trabalho de 12 a 15 horas por dia. E eu tô aproveitando aqui um pouco da minha folga, do meu descanso, para fazer o que eu sempre faço. Lives, transmitir conhecimento, incentivar você a fazer uma atividade física. E aí eu quero que você pense comigo, olhando as atitudes desse Fabiano. É isso que você quer para sua vida? É? Eu não acho que sou eu que não trabalho, não. Eu acho que é ele que está faltando adicionar um pouco mais de trabalho na vida, porque quem trabalha mais, quem cuida mais da vida é mais feliz e tem menos tempo para encher o saco dos outros, né? E aí, reflete comigo, né? Eu não vou excluir, não. Eu quero que todo mundo olhe para esse cara e veja: é isso que você quer para sua vida? Qual é a graça de viver dessa forma, né? Ser feliz ou não é uma opção. Ser feliz ou não. Fala, Márcia, bom dia. Tá? Você pode girar a chave da sua vida e escolher ser feliz, né? Por muito tempo eu achava que eu não era feliz, mas até eu perceber que eu sei que eu tenho a capacidade de ser. Então eu resolvi girar a chave da minha vida. E hoje eu sou mais feliz, melhor, né? Consigo ter tempo para fazer minhas coisas. Minha vida é uma correria absurda. Trabalho de 12 a 15 horas por dia, né? Tem dia que é 12, tem dia que é 15, às vezes até um pouquinho menos, mas trabalho pra caralho. Mas eu escolhi ser feliz e usar a internet aqui como um trabalho para divulgar meu conhecimento. Bom dia, Persona Fábio, obrigado por todos os seus vídeos, parabéns pelo seu trabalho e empenho. Olha, tem coisa melhor que isso, cara. Pô, Paulo, obrigado, viu, cara? Obrigado demais. Cada um tem um tipo de trabalho, penso que é de acordo com o nível de conhecimento adquirido que se estudou. Tem privilégios de quem não estudou. Então não adianta falar dos outros. Exatamente. Exatamente. Né? Cada um tem um tipo de trabalho. Tem gente que trabalha 10 horas, 12, 15, 8, enfim. Mas quando você escolhe aquilo que você gosta de trabalhar, aquilo que você gosta de fazer, tenho certeza que a realização é maior, né? Existem pessoas que não valem a pena. Continua em frente, continuando em frente. Tem gente que não vale a pena, realmente.
Gratidão por compartilhar conosco aqui seus conhecimentos. Eu que agradeço, eu que tenho gratidão por vocês estarem aqui junto comigo para que possam me ouvir. Porque de nada adianta a gente transmitir o conhecimento, mas não ter para quem ouvir. Eu que agradeço demais. Legal? A presença de todos e a atenção de todos. Deus abençoe. Gratidão por compartilhar aqui. Eu já li. Fala, Alex, bom dia. Bom dia. Então, uma das maiores realizações que eu tenho na minha vida é adicionar propósito na minha vida, sabe? Porque sem um propósito, eu senti que nada vale a pena, entendeu? Por muito tempo eu era do tipo, trabalhava por trabalhar, né? Trabalhava para ganhar dinheiro, para pagar as contas, para pagar os boletos. Mas aí eu fui percebendo que só que aí só esse mindset não estava me fazendo me sentir realizado, porque eu estava fazendo por fazer, trabalhando para pagar os boletos. Mas aí eu resolvi adicionar uma coisa muito importante que me fez girar a chave e buscar realização. Afinal de contas, eu trabalho com pessoas, eu trabalho com público, e a partir do momento que eu pensei, eu trabalho com público, então eu resolvi adicionar propósito na minha vida. Trabalhar para poder ajudar as pessoas. E o meu trabalho é proporcionar às pessoas a terem um estilo de vida mais saudável, proporcionar saúde. Afinal de contas, educação física é uma área da saúde, né? A gente trabalha com prevenção e, cara, o nosso papel não é simplesmente tirar trabalho das mãos dos médicos, né? O pessoal procura médico porque tem um problema de saúde e tal. Nosso trabalho não é competir com ninguém. Só que o nosso trabalho na educação física, na sala de musculação, com atividade física é equilibrar. Eu penso isso. A gente trabalha junto com todos os profissionais da saúde para poder equilibrar as coisas. Para evitar, por exemplo, que os hospitais fiquem abarrotados de gente doente. Porque a partir do momento que um hospital fica abarrotado de pessoas sedentárias, correndo o risco de infartar, alguma coisa está em desequilíbrio. Então o meu trabalho como profissional de educação física é proporcionar a prevenção a riscos de doenças, né? Prevenção de riscos relacionados ao sedentarismo, que pode, por sua vez, levar uma pessoa a começar a ter problema de hipertensão arterial, a prevenção de riscos de diabetes, riscos de infarto e outros problemas. Enquanto não estou dizendo que se você faz atividade física você nunca vai precisar de um médico. Não, muito pelo contrário. Você vai precisar um dia de todos os profissionais da saúde na sua vida. Um fisioterapeuta, um médico. Uma hora você vai precisar de um cardiologista para fazer exames de rotina, um endócrino e por aí vai, de um médico, enfim. É importante que você vá. Aliás, estou precisando marcar os meus. Né? E esse é o meu trabalho. A partir do momento que eu resolvi adicionar propósito de poder ajudar as pessoas,
de fazer o bem para as pessoas, a minha vida, o meu trabalho começou a fazer mais sentido. E não simplesmente trabalhar para ganhar dinheiro, para pagar boleto, tá? Porque se a pessoa só pensa isso, realmente a vida fica vaga, fica triste, né? Eu entendo que às vezes as contas chegam e a gente está numa situação difícil, né? Não estou dizendo que fazendo isso aí minha vida ficou mais fácil, mas pelo contrário, né? Os desafios continuam. Mas quando você adiciona um propósito na sua vida, cara, tudo começa a fazer mais sentido. Não estou dizendo que fica mais fácil. Não, pelo contrário, os desafios continuam. Mas tudo começa a fazer mais sentido. E a partir do momento que você começa a adicionar sentido na sua vida, você caminha melhor. Sua vida tem mais direcionamento. Sua vida tem mais direcionamento. E quando você tem direção na sua vida, cara, aí sim, realmente as coisas dão uma facilitada. Porque eu não diria que a vida fica mais fácil, mas quando você adiciona direcionamento e propósito na sua vida, a verdade é que a sua vida fica mais econômica. Você para de desperdiçar tanta energia com coisas inúteis. Você não desperdiça mais energia porque você sabe mais o que fazer. E não tem coisa melhor do que trabalhar sob direcionamento. Por isso que eu sempre falo, seja lá qual for sua área de atuação, independente se você é da área da saúde, área de cálculos, se você é engenheiro, se você é professor universitário, seja você um profissional da área de educação, se você é da área da saúde, se você é da área, enfim, independente da área que você é, adicione um propósito na sua vida. Faz isso e eu tenho certeza que a sua vida fica mais econômica. Você não desperdiça mais energia em vão. Porque quando você adiciona direcionamento, cara, você vai ver como que a sua vida flui. Como que a sua vida flui. Mas e aí, pessoal, mais uma vez eu peço a sua ajuda aí. Quem ainda não é inscrito no meu canal, se inscreve, deixa o like, ativa o sininho das notificações. Isso me ajuda demais o canal a ser levado para novos ares, expandir o alcance. Legal? Isso me ajuda demais. E sabe por que eu tô falando essa questão de propósito na vida, pessoal? Porque eu quero adiantar uma coisa, que é o que eu vou falar no vídeo que eu vou soltar logo mais meio-dia. Que é, quem é da maromba, quem acompanha os acontecimentos da maromba aí, tá vendo uma debandada na Growth Suplementos, principalmente quem acompanha aí o Fábio Giga e outros influenciadores, atletas que eram patrocinados por marcas, né, principalmente da Growth Suplementos, e sabe que eles passaram por uma mudança de direção. Os antigos donos, os fundadores da marca venderam a empresa, saíram da marca, que deixou muita gente ali comovido, e alguns influenciadores, alguns atletas estão saindo, né, mudando de emprego. E alguns falam, deve ter recebido proposta melhor para trabalhar. E quando eu falei de receber uma proposta melhor para trabalhar, não necessariamente uma condição financeira superior, mas com um propósito maior.
E no caso, hoje eu vou falar do Fábio Giga, né, que fez um pronunciamento bastante emocionado, que me tocou muito o coração, porque ele falou uma coisa, justamente isso que eu estou comentando na live de hoje, que é o propósito. Ele falou que recebeu uma contraproposta de ficar, de receber muito mais, mas que deu a entender que os direcionamentos da empresa não estavam mais de acordo com os propósitos dele, de poder ajudar as pessoas, né? Não sei o que propuseram para ele, né? Ele não entrou esses detalhes e tudo mais, mas isso me tocou muito o coração, porque por muito tempo eu era assim, que quanto melhor o emprego pagasse, melhor era a condição. Mas a partir do momento que eu comecei a adicionar mais propósito na vida, eu fui entendendo que um emprego melhor não é necessariamente aquele que paga melhor, mas aquele que te respeita mais como ser humano, que te enxerga mais como uma pessoa, que vê que o seu propósito ali é ajudar pessoas. E o que ele queria era isso, ajudar as pessoas. Muita gente ficou lá zoando, não sei o que, né? Vai pra uma marca e tá pagando melhor, é pelo dinheiro, não sei o que. Ele falou que não é pelo dinheiro, mas pelo propósito. Lógico que quando a gente só tem uma condição de uma fonte de renda, é claro que a gente procura sempre o emprego que paga a gente melhor. Claro que a gente tem que pensar na condição financeira, claro que a gente tem que pensar no salário ali, é fundamental. Mas ele, graças a Deus, hoje se dá o luxo de ter outras fontes de renda, então não depende só daquilo. E eu falo pra você, eu faria a mesma coisa no lugar dele. Se eu tivesse outras condições de renda e tudo mais, eu faria a mesma coisa, né? Eu faria a mesma coisa. E se a empresa não está de acordo com os meus propósitos, ao invés de ficar brigando e querendo mudar ali o sistema, não, a gente não tem que ficar brigando e mudar o sistema, a gente não muda o sistema, a gente muda a nossa vida. Então tá mais do que certo a gente ir para novos ares, buscar um lugar que dê a nós um condicionamento, uma condição melhor de viver. Legal? E é por isso que eu tô tocando nesse assunto de hoje, né? No propósito do trabalho. Porque por muito tempo na minha vida eu estive num lugar que não me enxergava mais como um ser humano. Até um certo ponto, sim. Mas depois de um certo tempo, os próprios donos da empresa começaram a mudar demais o direcionamento da empresa. E eu fui vendo que eu não era mais visto como uma pessoa, era visto como uma máquina, sabe? Eu era um cara que era visto ali como um cara que, além das 8 horas de trabalho, eu tinha que ficar tapando buraco de outros funcionários fanfarrões que tinham lá, né? Muitas vezes outros funcionários cansavam das fanfarronices e os abusos dos antigos dos donos da empresa, e sobrava pro legalzão aqui, pro bacana aqui, ficar tapando buraco. E vira e mexe, era surpreendido com mensagem falando: preciso que você entre mais cedo, né? Quantas vezes fui lá, abri a academia, fiz hora extra, fiz o horário que eu tinha que fazer para receber só um pô, muito obrigado. Às vezes nem isso. E como eu era o cara que falava assim pra tudo, eu era bacana, quero ser prestativo, eu ajudo, eu sou bacana.
começaram a jogar demais as coisas nas minhas costas. Tive uma hora que isso me cansou, cara. Eu percebi que ali a empresa não tinha mais propósito para mim e a empresa foi tomando novos rumos que não eram de acordo com o meu propósito. E só enxergavam de fato os clientes que apenas compravam o serviço de consultoria dos donos. Se não comprasse o serviço de consultoria, o aluno ali era só mais um. Então, se saísse, se foda. Eu era o cara que gostava de dar atenção para aqueles que não tinham condição de pagar pelo serviço de consultoria dos donos. Então eu era visto ali como o resto, né? E muitas vezes esses alunos que não tinham condição de pagar pelo serviço de consultoria dos donos eram tratados como o resto, né? Ficavam contratando gente para tratar só dos assessorados, como eles mesmos chamavam, e o Fábio aqui, o legalzão, né, ele cuida do resto. Cara, eu achava isso uma falta de respeito. Eles mesmos usavam essa expressão, eles cuidam do resto, dos outros, né, como se eles não tivessem valor. Aí se um reclamasse, porque ele demora para atender, pau na minha cabeça, né? Aí eles enxergavam, né? Aí eles eram alguém, mas como que é reclamação. Mas aí eu uma hora percebi que não, eu não queria mais ficar preso naquela situação. E eu resolvi mudar, girar a chave. Eu disse, eu não propósito da minha vida. Aí eu percebi que aquela empresa não estava mais de acordo com os meus propósitos. Aí foi a virada de chave, né? Checando aqui. Enfim, por isso que eu sempre falo pra você, para não ficar alongando muito nesse assunto. Quer ser feliz e ter realização no seu trabalho de verdade, busque um propósito. Tenha propósito no seu trabalho. Qual é o seu propósito? E eu falo isso principalmente para quem atende público, né? Não que o serviço que não atende público de verdade não tenha propósito. Aliás, cara, eu sinceramente, de alguma forma, todo trabalho, você trabalha com público, cara. Você pode não ser um tipo de trabalho que atende público de massa, assim, sabe? É um lugar lotado e atender todo mundo, mas o propósito é ajudar as pessoas de alguma forma, proporcionar algum momento de bem-estar, de felicidade naquele momento, né? Seja você alguém que trabalha numa academia, mas mesmo para quem trabalha de garçom, por exemplo, né? Como que você vai ajudar uma pessoa? Quem trabalha de garçom, por exemplo, pode chegar lá e olhar aquelas pessoas, como pessoas que trabalharam o dia inteiro e quer ter um momento de descontração, de bem-estar, e você vai ajudar a pessoa dando melhor atendimento para essa pessoa, para que essa pessoa possa sair dali feliz, que se entreteu dentro do ambiente de trabalho ali, que se entreteu dentro daquele estabelecimento. Melhor atendimento. Claro que você deve respeitar o espaço das pessoas, não forçar a barra, é claro, né? Mas, enfim. É isso, pessoal. Quer ser feliz de verdade no seu trabalho, adicione propósito. E não apenas pense
em pagar boleto. Claro que a gente deve pensar na condição financeira. Claro que em um momento na vida a gente vai passar por isso. E isso edifica a gente, essa que é a verdade. A gente edifica, não estou dizendo que você nunca deve pensar em trabalhar apenas para pagar boleto. Vai ter momentos que a gente vai passar por isso, sim. Principalmente quando a gente inicia a nossa jornada profissional. A gente vai passar pela parte mais difícil, até chegar o momento que a gente vai ter mais conforto e se dar o luxo de escolher melhor, de peneirar melhor onde a gente se enfia. Mas até lá a gente vai ter que aprender. Eu falo pra você, a gente vai a gente se edifica, beleza? Então, dado o recado aí, dada a reflexão, as lives são bem reflexivas mesmo, então para te ajudar a pensar um pouco na vida. E é isso. Então, se você ainda não é inscrito no meu canal, já peço mais uma vez, se inscreve, deixa o like, ativa o sininho das notificações. Legal? Se você quer continuar recebendo mais conteúdos reflexivos nas lives de hoje, se inscreve, deixa o like, ativa o sininho. Mas claro que o meu canal não se resume só a isso. O meu canal também tem outros conteúdos falando sobre musculação, bodybuilding, fitness, conteúdos educativos para ajudar você a entender melhor o funcionamento do seu corpo. Legal? Isso ajuda que você não faz ideia. Então é importante que você se inscreva, deixe o like para você receber conteúdos sobre tudo que você precisa saber sobre musculação, atividade física, exercício físico, saúde e bem-estar. Beleza? Mas é isso. Como é que tá essa vida? Como é que tá essa força? Estão treinando, tá se exercitando ou tá só vendo a vida passar? Então, se tá só sobrevivendo, vamos girar a chave e acordar pra vida. Beleza? Então, tô finalizando a live aqui. Obrigado por quem assistiu até aqui. Obrigado pelas curtidas. Quem se inscreveu, quem ainda não é inscrito, se inscreve. Legal? Forte abraço. Fiquem com Deus.